sou Josenei Braga dos Santos, sou mais conhecido como Jô Postura nas redes sociais. A história desse livro é bem instigante, porque ela começa na escola. Então, quando eu era criança, o meu professor de educação física fazia os testes biométricos e avaliava a postura. Aí eu fui atleta de voleibol e eu cuidava muito com a postura. Aí eu fui bolsista de iniciação científica e as minhas pesquisas eram focadas em postura. Fui fazer mestrado na área de biomecânica em postura. Aí eu tive um problema de saúde, tive que voltar, que eu fiz toda a formação em Santa Catarina. Não, Covid não, 100%. Não, isso foi bem antes. Aí eu tive um problema sério de saúde, tive que voltar. Eu morava em Florianópolis, minha formação é toda catarinense, eu voltei para São Paulo. E aí eu tive que iniciar toda a minha carreira. Então, 16 anos de carreira que eu desenvolvi em Santa Catarina, que eu ia explodir em Santa Catarina, eu fui obrigado a voltar para São Paulo e começar do zero. E aí o início foi o quê? Postura. Eu fui para uma pista de atletismo, trabalhar com projetos sociais e fazer avaliação de atletas e crianças que trabalhavam pela prefeitura. E aí eu tive a ideia de escrever meus livros, dissertação de mestrado e tudo mais. E aí eu cheguei em 2019 e falei, vou escrever um livro. Eu conheci o professor Antônio Carlos Gomes, algumas pessoas eu acho que conhecem ele, que é referência na área. E ele falou, você precisa escrever um livro porque aí você se posiciona no cenário. E aí eu escrevi, levou 3 anos para ser publicado, 3 editoras queriam o livro, mas ninguém queria bancar. Eu falei, eu também não vou pagar porque já fiz muita coisa. E aí uma editora que é atual concedeu e falou, vamos fazer a parceria. E aí entrou a pandemia, lancei em novembro de 2019, entrou a pandemia, para tudo, eu falei, agora acabou a carreira, porque eu fiz um livro para se posicionar no mercado e não vai acontecer nada, muito pelo contrário. Cá estou, já foram mais de 2.000 livros vendidos no país, 8 países, Brasil, Portugal, Argentina, Espanha, Itália, Paraguai, mais outros países aí. E é uma proposta muito legal porque ela é totalmente aplicada ao profissional de educação física, tanto para a escola quanto para o fitness, onde eu ensino, onde você trabalha com Paintbrush, que é aquele softwarezinho, onde você joga a foto, manipula, faz o cimetrógrafo e apresenta um método e ao mesmo tempo como que corrige a postura das pessoas sentada, fazendo exercícios totalmente... Então, por exemplo, se vocês quiserem corrigir a postura, principalmente as mulheres, cruzem a perna e alinhem o posicionamento dos pés, vocês vão ver a diferença, tanto mulheres quanto os homens. Por quê? Porque aí vocês inclinam o quadril e forçam a lombar. E aí eu tenho certeza que depois de um congresso enorme desse, vocês vão dizer, eu estou com dor na lombar porque eu fico o tempo todo sentado. Então vocês, por favor, não cruzem mais as pernas o tempo inteiro. Tá? Então eu estou vendendo ele a R$50, eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 exemplares, caso vocês tenham interesse. E agradeço muito a oportunidade de ter me ouvido. Muito obrigado. Pessoal, nós não temos lembrado vocês, mas dentro da pasta tem o QR Code para fazer a avaliação de cada dia de atividade. E é muito importante para o Congresso que a gente tenha a avaliação dos cursos, das palestras, das conferências, para que vocês possam sinalizar como é que foi os nossos dias de trabalho, né? Então, todo o processo precisa ser avaliado e é muito importante que vocês tirem ali uns minutinhos, usem ali o QR Code que está dentro da pasta de vocês e respondam rapidinho para nós, tá bom? Então, professora Ana Cláudia, vamos começar? Então, vamos passar a última atividade do dia. Você já mandou cortar o detalhe? Já. Cortar sua providência. Os 55 slides vai... Pessoal, boa noite então. Nós vamos dar início à nossa última atividade nesse dia. Agora à noite nós vamos ter então o simpósio com o tema
avaliação em educação física para as séries iniciais do ensino fundamental, construindo procedimentos. Quem vai compor, né, a mesa para desenvolver esse simpósio é a professora Priscila Aparecida Silva de Oliveira. Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2008, e em 2019 o curso de especialização em Educação Física na Educação Básica. Participa como pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar, LAPEF, aqui na UEL também. Possui experiência em docência de Educação Física para os anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Londrina. Também atuou durante 6 anos como apoio pedagógico de Educação Física na Secretaria Municipal de Educação de Londrina, sendo responsável pela formação continuada dos professores de Educação Física da rede, currículo e acompanhamento pedagógico. Atualmente compõe a equipe da Diretoria Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, como gerente regional das escolas da Zona Oeste. Também atua como mãe da Irene Maria. Vamos lá, Priscila. Estará conosco também o professor Rafael Marques França. Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2004, e em 2005 fez a sua pós-graduação em nível de especialização em Educação Física na Educação Básica. Também tem mestrado pelo Programa de Mestrado em Educação, pelo Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, no ano de 2009. Atualmente, atua como professor na função de docência de Educação Física pela Prefeitura Municipal de Londrina, na Escola Municipal Oswaldo Cruz e pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no Colégio Estadual Albino Feijó Sanches. Participa do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar, GPF, LAPEF, desde 2005. Rafael também é um incansável colega, né, na luta e na organização do CONPEF. Vamos lá? Pessoal, eles se organizaram. Priscila vai falar no começo um pouquinho, depois fala o Rafael, volta para a Priscila e termina com o Rafael. Nós nos combinamos aproximadamente 1 hora de fala e aí depois a gente vai abrir então para as questões. Antes de nós passarmos a palavra para a Priscila, eu gostaria de lembrar que os 2 integrantes da mesa dessa noite participaram, né, juntamente com um grupo de professores e numa parceria com a UEL, eles elaboraram a diretriz curricular para o ensino da educação física na rede municipal. E como a Priscila e o Rafael bem explicaram, quando essas diretrizes estavam prontas, todos nós nos deparamos com a pandemia, né? E aí então eles se envolveram no momento de reelaborar então essa primeira proposta pedagógica, né? E a partir dela então fizeram uma reelaboração para os tempos de pandemia que nós vivemos, tá bem? Sejam bem-vindos, Priscila, Rafael, muito obrigada pela participação de vocês. É uma honra coordenar essa mesa com vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, é uma honra para nós também estarmos aqui. E como você falou, eu vou falar, o Rafa vai falar, é um jogral. Mentira. Gente, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre a avaliação e a gente vai trazer aqui, na verdade, um relato de como que a rede municipal de ensino de Londrina está construindo esses procedimentos de avaliação. Então, nós estamos nesse processo de construção e a gente vai relatar o que a gente tem feito nesse caminho. Né, Rafa? Então, o Rafa vai começar. Vou ficar de pé, tá? Não consigo. O professor não consegue ficar. Então, vou puxar aqui. A gente não teve apresentação artística cultural. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguma coisa. Ou o grupo que estava na dança, se quiser vir, o grupo do Marcos aqui apresentar. Tadinho. Então, gente, é o seguinte. Eu fiz algumas anotações aqui do primeiro dia também do César Nunes. E ele tocou em algumas situações.
Daí eu estava pensando a respeito da avaliação, que é nosso tema para hoje. Tá? A educação física ela carece de aprofundar algumas questões na dimensão pedagógica. Tá? Então eu acho que a questão da avaliação para a gente, principalmente no ensino fundamental, educação infantil, tem sido historicamente e atualmente um problema pedagógico. Tá? A gente tem tentado resolver algumas questões e às vezes a gente se depara como avaliar, o que avaliar, que jeito, a nível fundamental principalmente que a gente está falando. Eu sou professor também do Estado, eu acredito que no Estado já tem uma certa cultura, uma certa tradição, a educação física avaliar de alguma forma do ponto de vista formal. Tá? No nível municipal a gente encontra algumas... a gente está em processo, tá? A nível municipal, depois a Priscila vai explicar melhor como é que está, a gente tem projeto piloto, a gente está começando a discutir com mais profundidade essa questão, esse problema pedagógico que já existe há algum tempo aí, até pela história da educação física na escola, que a gente sabe que tem o tecnicismo, tem as outras questões aí, recreacionista, que a gente quer de alguma forma superar na escola, tá? Passa aí. Então eu coloquei aqui só um trabalho para a gente comprovar cientificamente falando a que pé que está essa avaliação no ensino fundamental e na educação infantil. Tá? Então o trabalho de Santos et al. 2014, estudos do tipo Estado da Arte, como de Santos 2002, Alves e Soares, Macedo, tem demonstrado reduzido número de pesquisas sobre avaliação no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de educação física no contexto escolar. E raros são os autores que vai tentar falar, que vai tentar pesquisar, que vai tentar tematizar a avaliação no ensino fundamental para as crianças pequenas e na educação infantil. Então, mais raro ainda falar de avaliação e tentar entender, tentar avaliar nessa etapa da escolarização. Tá? Então, embora a produção acadêmica avance, onde cai a necessidade de uma avaliação, a gente sabe que é uma das etapas, a avaliação é um processo e não deve ser um produto final. Tá? Então aí a avaliação deve acontecer no contexto escolar. E do ponto de vista das pesquisas, dos trabalhos, cientificamente falando, a gente não encontra muito trabalho em relação a isso. Tá? Então são raros os autores que perspectivam suas análises na especificidade da educação física escolar e ainda mais quando se fala de anos iniciais. Tá? Educação infantil aí, anos iniciais. E daí quando avalia, alguns trabalhos trazem, apesar de ter poucos trabalhos, alguns trazem que se avalia que jeito? A partir dos aspectos comportamentais, a partir da observação, a partir da participação das crianças nas aulas de educação física. É isso que a gente tem que avaliar? Tá? Então a questão, a gente está em processo, a gente não tem respostas. Tá? Depois vou trazer um exemplo de um tema, uma sequência didática para o quinto ano, o que foi feito, o que poderia ser considerado avaliação ou não. Tá? Daí no final a gente vai tentar dar uma sugestão. Tá? A gente não tem muitas respostas não, depois talvez a gente converse mais um pouco no final aí do simpósio. Então, aspectos comportamentais, como participação e assiduidade, assumindo como instrumento a observação sistemática. Então, será que está, entre aspas, certo avaliar as crianças pela observação, pela participação? Será que não tem como avaliar de outro jeito, com outros instrumentos? Tá? Essa é uma questão que a gente está em processo de tentar minimizar aí e tentar resolver. Sentado? Vou tentar falar daqui, porque fica mais fácil aqui a visualização dos slides. Eu optei por iniciar essa parte da minha fala sobre avaliação com essa citação desse autor, professor, que eu não vou falar o nome dele porque tem que fazer biquinho, porque é francês e eu tenho um pouco de vergonha, mas eu vou ler e vou falar um pouquinho dele. A avaliação não é tudo, não deve ser o todo, nem na escola, nem fora dela. E se o frenesi avaliativo se apoderar dos espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a imaginação e desencorajar o desejo, então a patologia espreita-nos e a falta de perspectivas também.
Eu trouxe essa citação desse professor francês que pensa a pedagogia diferenciada a partir das especificidades do estudante. Eu acredito que nós aqui também, né, pensamos assim. A maneira dele pensar a aprendizagem faz com que ele pense a avaliação dessa forma. Para que a gente fique refletindo nisso durante todo o nosso diálogo de hoje e não se perca disso, tá bom? A avaliação, ela está em todos os lugares. Julgar, comparar, analisar, atribuir valor. Veja bem, hoje todos nós acordamos de manhã e avaliamos o tempo. Será que está frio? Será que está calor? Com base na nossa avaliação do tempo, escolhemos nossa roupa, saímos para trabalhar. Durante o percorrer do dia, avaliamos se a nossa escolha foi correta ou não. Porque às vezes a gente põe muita blusa e não estava tanto frio assim. Depois, na hora do almoço, a gente avalia, analisa se estamos com fome. Bastante, pouco. Então escolhemos o que vamos comer. Vai ser muita comida, vai ser pouca comida? Comemos. Depois que comemos, avaliamos e analisamos se comemos demais, se comemos de menos, estava com muito sal ou se não. O nosso dia contém inúmeros momentos de avaliação, análise e julgamento. Isso é inerente a todas as atividades humanas, eu acredito. Isso está em nós, né? Avaliar, julgar. E no processo, na escolarização, no contexto escolar, a avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Então, não tem divisão aí. Dentro do processo de ensino-aprendizagem também existe esse julgar, esse analisar, comparar, atribuir valor. Caldeira vai dizer que a avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma. Está delimitada por uma determinada teoria ou por determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada a um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. Importante destacar isso, porque nós vamos falar aqui hoje, relatar para vocês como estão sendo construídos os procedimentos de avaliação a partir de uma perspectiva. A gente tem um pano de fundo. Então, a gente não vai estar falando da única maneira de pensar a avaliação, mas da maneira que nós pensamos. E debater isso, né? Eu imagino assim, no final do processo, que legal a gente poder falar que durante a construção dos procedimentos, a gente colocou num debate dentro de um congresso que nós estávamos construindo e de lá surgiram essas e essas ideias. Então, eu acredito que isso torna mais rico ainda todo esse processo. E na rede municipal de Londrina, então, o objetivo principal da avaliação, dentro da perspectiva que nós adotamos, é fornecer informações a respeito da aprendizagem com a finalidade de retomar a prática pedagógica, ou seja, a avaliação vai ter um papel de orientadora na prática pedagógica. Então, eu vou analisar a partir desses dados da avaliação, avalio a minha prática pedagógica, volto para a prática, avalio. Então, é um processo que não tem fim, não é algo que ocorre só no final. Ela percorre todo o processo. E dessa forma, então, ela é parte integrante e indivisível do processo de ensino-aprendizagem. Não tem como dividir. Então, não tem como eu pensar todo o ensino de uma determinada maneira e pensar a avaliação de outro. Então, não tem como eu pensar metodologias de aula de uma maneira e quando eu vou avaliar, eu utilizo o outro. Então, tem que andar junto. É assim que a rede municipal descreve na sua diretriz curricular. Então, aqui eu fiz um esqueminha, mais ou menos, de como é que a gente pensa a avaliação. Primeiro, deixar claro que a forma de pensar a avaliação, ela não é pensada por componente curricular, blocada. Então, história avalia assim, português avalia assim, não. Existe só uma concepção e uma maneira de avaliar para todos os componentes curriculares. Vai mudar o conhecimento que cada um, né, tem. Dentro do processo de avaliação, ou seja, para que eu consiga avaliar, existe um item muito importante, que são os instrumentos de avaliação. Muitas vezes, quando a gente fala avaliação,
na nossa cabeça vem a prova já. Mas a prova é apenas um dos instrumentos de avaliação. Então, a partir desses instrumentos de avaliação, eu terei resultados sobre a aprendizagem. Aqui na rede de Londrina, na rede municipal, esses resultados, eles precisam ser comunicados às famílias, aos pais. E aí a gente tem uma divisão, do 1º ao 3º ano é um parecer descritivo, que é comunicado, e no 4º e 5º ano é um boletim, que é comunicado. O que vai ir? Vai, no parecer descritivo, se a criança apropriou, são os conceitos que a gente usa. Apropriou parcialmente ou não apropriou de determinado conhecimento. Para comprovar esse documento que vai para os pais, seja o parecer, seja o boletim, o professor vai construindo registros do processo. Deixa eu ligar. Então, o professor vai construindo o registro do processo. Então, não é só no fim. Todo o processo de ensino precisa ir sendo registrado. O que a gente chama de uma construção de representação. Então, ele vai ter uma pasta, né, com tudo que ele fez. Ele pode usar o caderno, vai ter um portfólio. Cada professor utiliza de uma ferramenta. Por quê? Essa construção ela vai comprovar, vai certificar aquele documento que eu estou comunicando aos pais. Seja o parecer descritivo, seja o boletim. Ok? Então aí começou um nó na nossa cabeça, na rede. Por quê? A gente, então, aqui em Londrina, né, é um sistema de ensino, a gente tem uma certa autonomia, a gente tem um Conselho Municipal de Educação, diferente de outros municípios, né, alguns têm, outros não, né, essa autonomia, outros respondem direto à sede. Nós respondemos, mas nós temos uma certa autonomia baseada em deliberações, né. Então, o Conselho tem uma instrução normativa, está desatualizada, porque aqui é de 2022, deve ter uma de 2023, né, Adri? Que já deve ter sido disponibilizada. A gente tem uma instrução normativa que regulamenta como que a gente vai fazer. Esse quadrinho anterior que eu falei tem uma instrução normativa que regulamenta tudo isso, né? Explica tintim por tintim como é que vai ser essa avaliação. E aí eu destaquei o pedacinho que foi o início de tudo isso. Então aqui está escrito: a avaliação deve ser entendida como um dos aspectos de ensino, pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem dos alunos e de seu próprio trabalho. A avaliação nesse contexto cumpre o papel de orientar e transformar as duas práticas mutuamente em um processo dialógico. Ela assume compromisso de acompanhar, mensurar e reavaliar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Aí vem o 1.2, que foi a minha dúvida, né? A minha eterna dúvida. A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o desempenho do aluno em diferentes situações de aprendizagem em cada componente curricular. Aí tem o número 1 ali, que tem uma observação para a gente fazer. Ou área de conhecimento. Sendo assim, a avaliação utilizará técnicas e instrumentos diversificados, não devendo submeter o aluno a uma única oportunidade e um único instrumento de avaliação. E aí fala quais são os possíveis instrumentos. Mas olha o que está escrito na nota de rodapé. Não sei se vocês estão enxergando, mas eu vou ler para vocês. Para os componentes curriculares, arte, educação física e ensino religioso, os resultados avaliativos, ou seja, não está falando que não tem avaliação, só está falando dos resultados, não resultam em registro de nota, sendo registrado apenas nos pareceres. Então, para a educação física, arte e ensino religioso, a gente não tem nota no município, só o parecer. Mas, contraditoriamente, o documento fala do 1º ao 3º ano parecer, 4º e 5º boletim. Ué, e aí? Como é que acontece? Vou mostrar os dois documentos para vocês verem como é que acontece. Opa, voltou? Vamos lá. Esse aqui é o parecer, né? O parecer descritivo. E aí eu fiz um apontamento. Cada bolinha dessa é um componente curricular. Adivinha qual que é o da página que tem 2 numa página? Português e matemática. E todos os outros praticamente na outra página. Ou seja, o parecer descritivo fala assim: pai, mãe, vó ou responsável, seu filho,
estudou isso, se apropriou disso, teve dificuldade naquilo, a gente usou tal estratégia, ok? Então, do trimestre. Então, esse aqui é um modelo, não tem nome de escola, nada, porque não é essa a ideia. Então, esse é um parecer descritivo. Que educação física, então, tem que registrar aqui. Mas e no quarto e quinto? Olha o nosso boletim. Educação física, ensino religioso e arte. Enfim, todas as perguntas que estão passando pela cabeça de vocês, obviamente que passou pela minha cabeça quando eu fui lá para a Secretaria de Educação. Antes já passava, porque no grupo de professores, isso sempre foi um incômodo, no grupo dos professores da rede, né, Rafa? Então, já tinha esse barulho na minha cabeça. Quando eu fui convidada, que eu fui para a Secretaria de Educação, eu fui junto com a minha chefe. A minha chefe começou junto comigo praticamente. E eu falei para ela, minha gerente, falei assim, escuta, Adri, por que é assim? Porque tem uma deliberação do Estado, vamos procurar no Estado, mas não era bem assim, tanto que no Estado eles têm, né, já existe a norma. E tudo foi ficando assim, quanto mais a gente procurava o motivo, mas a gente não entendia o motivo, que nada mais é do que cultural mesmo, né? É uma questão cultural. Então eu falei, e a gente vai continuar assim? E ela falou, não. A gerente, né, daí do ensino fundamental falou assim, não, eu concordo com você, a gente precisa pensar nisso. Porém, como que a gente vai pensar nisso? Será que a gente pode, do dia para a noite, falar assim para a rede, a partir de hoje todo mundo vai pôr nota no boletim? E essa reflexão que daí ela trouxe para mim, porque, na verdade, quando eu fui conversar, eu fui pensando, por que não, a gente já não... Ela falou, não, peraí, vamos conversar sobre isso. Não dá para ser assim. De que forma que pode ser? Porque teria que mudar a instrução normativa, a deliberação tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação. Então isso tem que acontecer antes que a Ângela saia. Brincadeira. Presidente da sede. Educação básica. Então, alguns pontos que a gente pensou na construção desses procedimentos. Precisa ser uma construção coletiva. A gente precisa chamar os professores para participar. Precisa ter formação sobre isso. Que tipo de avaliação? Do que a gente está falando? A gente precisa ter orientações mais claras sobre isso também nessa instrução. Foi aí que a gente começou a dar os primeiros passos na construção desses procedimentos. O que a gente fez? Primeiro, a gente reuniu um grupo de professores de educação física da rede que estavam dispostos voluntariamente a participar desse grupo que discutiria a avaliação. Então, em uma das formações, eu abri para as pessoas, falei, gente, a gente vai começar a discutir a avaliação, quem tiver interessado fala comigo, montei um grupo de WhatsApp, falei, a gente vai se comunicando aqui, a gente foi fazendo reunião via Meet e pensando em algumas situações. E foi assim também, só para fazer um paralelo, que a gente construiu a nossa diretriz curricular. Quando a BNCC foi homologada, então a gente reuniu também um grupo de professores voluntários, chamamos a universidade, fizemos um convênio e debatemos aí durante 9 meses a construção desse documento que hoje a gente chama de Diretriz Curricular para o Ensino da Educação Física, né, que ele vai ser inserido na diretriz geral, já está lá, né, e ainda falta a publicação porque ainda está em adequação o documento geral. Porém, o nosso já foi feito, né, dessa mesma maneira. Só que uma situação diferente, que eu acho que talvez tenha faltado, né, repensando no nosso processo, e junto com esse grupo de professores, paralelo a isso, a gente fez uma formação com as coordenadoras pedagógicas. Então, a Adriana, ano passado, dividiu a formação dela em região e me deu de presente a região norte. Eu chamo de presente porque foi uma oportunidade. Eu nunca tinha falado com as coordenadoras sobre educação física. E aí, durante o ano inteiro, não só para mim, então eu tive a parceira, né, a Eliane Lobo e a Laura, de arte e de matemática nesse processo. Por quê? Quando a gente faz uma alteração, não vale só para um componente curricular.
Então, a gente teria que expandir para os demais. Então, a gente fez essa formação durante todo o ano passado, com um grupo de coordenadoras da região norte, e discutimos concepção de avaliação, o texto do parecer descritivo, porque tinha texto que estava, não estava muito claro, tinha texto que estava muito grande, tinha texto que estava muito pequeno, como que a gente poderia orientar melhor. E veja, quando a gente vai analisar um parecer descritivo, a gente analisa na perspectiva de melhorar o nosso trabalho. Então eu olho lá, percebo alguma coisa inadequada, eu falo, onde foi que eu errei na minha orientação para que isso ocorresse? O que está acontecendo? Então é nesse sentido. E foi discutido então durante o ano passado inteiro com a formação dos coordenadores pedagógicos, e aí eu ia passando e alimentando esse outro grupo dos professores de educação física sobre o que a gente estava discutindo, para a gente ir tentando fazer isso junto. No último dia da formação, não era só mais a região norte. A gente ia passar aquilo que a gente tinha estudado, conversar com as coordenadoras de todas as regiões. E quando a gente fez essa conversa com todas as coordenadoras, surgiram algumas questões, que foram, olha, matemática a gente sabe muito bem. No primeiro ano, a criança, o estudante tem que contar até 20. Mas e educação física? O que ele tem que fazer no primeiro ano? E no segundo ano, o que ele tem que saber ou fazer? E no terceiro, as coordenadoras apontaram que não estava claro, nem para elas, nem para os professores, os critérios de avaliação. Pediram também orientação sobre instrumento. Por quê? Veja bem, se a gente for usar uma prova como instrumento de avaliação, e eu fizer isso no terceiro ano, será que eu sei o nível de alfabetização da minha turma? Por quê? Se eu coloco lá uma prova que ele tem que ler um texto e a metade da turma não tem o descritor ainda da inferência, ou seja, não consegue compreender ou tirar informações do texto. Então, eu preciso de orientação de como eu elaboro esse instrumento a partir da condição do estudante, seja nível de alfabetização, seja qualquer outra condição, porque cada um vai ter uma condição e eu preciso pensar nesses instrumentos. Então, o grupo falou assim, ficou meio dividido, dos coordenadores. Dos de educação física, para mim foi claro que optaram por a gente fazer o boletim também. No dos coordenadores ficou uma dúvida. Será que a gente faz o parecer do primeiro ao quinto ano? Ou será que a gente faz o boletim no quarto e quinto? Então, a gente precisaria construir também orientação para esses dois assuntos. Que surgiu daí um projeto que a gente está chamando de projeto piloto de avaliação. Também a parceria com a UEL, então a gente formalizou um pedido de projeto de extensão para a gente conseguir construir esses procedimentos. Quais eles? Então, o que a gente está discutindo? Vai discutir no projeto de extensão com o grupo de professores, com o grupo de coordenadores que fazem parte do projeto piloto. Tem alguém aqui que faz parte do projeto piloto? Levanta a mão. Amém, Jesus! Muito bom! Então, a gente está discutindo o critério de avaliação, a gente está discutindo as orientações. Então, tudo isso está sendo discutido. O projeto ele está acontecendo na escola com esses professores e ele está também sendo discutido. Isso que é bacana. Como a gente está no projeto piloto, a gente pode ter essa flexibilidade, né? Não é algo posto já. Então, do que a gente conseguiu organizar até agora, que também não é eterno, foi o ponto de partida. Minha filha. Chorar faz bem pro mundo. Tá. Do primeiro ao terceiro ano, os professores deverão armazenar, então, em uma pasta, todos os instrumentos de avaliação que utilizarão durante cada trimestre. Esse material auxiliará os professores na construção do parecer descritivo. Então, a ideia da gente começar a criar, ter, né,
começaram a construir essa representação, seja em pasta, o portfólio, da maneira que o professor escolher. O parecer descritivo, aí obrigatoriamente, deverá contemplar a aprendizagem dos estudantes, de acordo com os critérios de avaliação que estão sendo discutidos e criados. Tá. Aí a gente pensou em ter um caderno, e daí pode ser pautado ou não, onde o professor consiga registrar ali, data de hoje, aula sobre tal assunto, e aos poucos o estudante vai registrando o que ele aprendeu, e pode ser anexado daí os trabalhos. No caso do boletim, então esse caderno ou essa construção contaria daí até 30 pontos, e mais 2 instrumentos à escolha do professor, sendo que se ele escolher prova, não pode ultrapassar 40 pontos. Esse foi o ponto de partida, para que não tenha, a gente não fale assim, a partir de agora a gente vai registrar em nota, e aí vem uma avalanche de só provas, né? Essa foi a preocupação da gente. A gente construiu também uma ficha com os critérios de avaliação que eu vou mostrar. E para o grupo de projeto piloto, aí a gente tem uma especificação que a gente tem um professor que ensina língua portuguesa, ciências, matemática e arte. E daí esse professor, se ele fosse de 4º e 5º ano, ele ia ter que fazer parecer para a arte, se ele estiver no grupo do parecer, e nota para os outros componentes curriculares. E aí, para a gente criar os critérios, a gente pensou, o que a gente avalia em educação física? A partir do que eu vou criar esses critérios? Nós, tá? Não é a única maneira, não é só dessa forma que se faz, mas nós pensamos, a gente precisa criar os critérios a partir dos objetivos de aprendizagem. No caso, a BNCC chama de habilidades, mas no Paraná a gente chama de objetivos de aprendizagem. E aqui só uma ilustração de que cada componente curricular, então, vai ter ali o seu objetivo de aprendizagem. E a gente, dentro desse objetivo de aprendizagem, vai testar os critérios de avaliação. O que desse objetivo é foco desse ano e a gente pode transformar num critério de avaliação. Mais pra frente começar. Além da BNCC, a gente levou em consideração outro documento. Os descritores do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. A gosto ou contra gosto, nós somos avaliados externamente. Essa avaliação externa, ela soma nota no Índice de Desenvolvimento que a gente chama de IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E, para que isso aconteça, o SAEB, ele elabora matrizes de referência com competências e habilidades, né, da BNCC, que respeite a legislação educacional brasileira. E na construção desses documentos tem professores, pesquisadores e especialistas que consideram o que é essencial para cada ano daí do ensino fundamental. De 2001 até 2019, eles tinham uma matriz de referência, só para português e matemática. A partir de 2019, com a BNCC, eles começaram a fazer uma reelaboração. Então, fizeram um teste com ciências naturais e ciências humanas. Aí começou a história, começou a ter também essa avaliação de história, geografia e ciências. E agora para 2023, tá? Hoje eu entrei no site até para confirmar se eles ainda estão assumindo isso, porque eu duvido ainda, só vão acreditar quando vier, né? Mas no site hoje ainda está falando que em 2023 eles vão testar a matriz de linguagens. A matriz de linguagens tem arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa nos anos finais. Eu trouxe aqui o quadrinho de como que é mais ou menos. A partir da BNCC, então, eles colocam alguns que eles chamam de descritores. Vou ler só alguns exemplos, tá? Por exemplo, no 5º ano, eles serão avaliados se conseguem identificar elementos constitutivos dos esportes, da luta e da ginástica. Identificar as brincadeiras e os jogos populares com o patrimônio histórico-cultural. Eles conseguem, no 5º ano, comparar os elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo com aquelas de dança de matriz africana e indígena. Eles conseguem avaliar situações de preconceito no contexto das práticas corporais. Então, assim, tem alguns descritores que falam o que se espera, né, depois que teve a BNCC, o que se espera que essa criança tenha aprendido até o 5º ano. Então, quando a gente foi criar os critérios de avaliação,
a gente levou em consideração tanto a BNCC como os descritores, tá? Que a gente não sabe quando que vai vir, se vai vir ou se não vai, mas como ele leva em consideração a BNCC, a gente também levou. E aí a gente criou esse documento, então tem um quadrinho, os professores têm um quadrinho lá com os critérios, aqui é a legenda dele. Então, por exemplo, lá na primeira coluninha tem a unidade temática, então brincadeiras e jogos, essas duas do meio são objetivos de aprendizagem. Aí, a penúltima coluna fala do objeto de conhecimento e dos conteúdos específicos, daí um parênteses que é, o nosso objetivo de aprendizagem em Londrina, ele se refere ao objeto de conhecimento e não ao conteúdo específico. Ou seja, aqui é brincadeiras e jogos tradicionais do mundo. Os nossos objetivos de aprendizagem estão relacionados às brincadeiras e jogos, e não a amarelinha, a pipa ou o Jockey Pô. Então, assim, o professor ele tem a escolha de qual conteúdo específico ele vai utilizar dentro desse objeto de conhecimento para atingir o objetivo de aprendizagem, tá? E aí, na última coluna, são os critérios que a gente colocou em forma de pergunta. A gente fez do primeiro trimestre e os outros estão sendo elaborados em conjunto com todo o coletivo, né? Dos professores, enfim. Identifica os jogos e brincadeiras como patrimônio histórico e cultural do mundo. Explica por meio das diversas linguagens as principais características de tal jogo e tal jogo. Então aqui, o professor, se ele ensinou outro, ele troca só o conteúdo específico. Planeja e utiliza estratégias para jogar. Recria brincadeiras a partir da maneira tradicional de jogar e brincar. Então é só um exemplo. Aqui é do 5º ano, então depois vem aspectos relacionados à saúde. Outro parênteses. Quando a gente construiu nossa diretriz curricular, se fosse pela BNCC, teria só o núcleo de concentração, as práticas corporais. Só que, quando a gente começou a estudar, a gente entendeu que deveria permanecer tanto a corporeidade, como os estudos relacionados à saúde. Então, a gente inseriu esses dois temas. Que daí o Rafa, como ele vai dar o exemplo, eu vou deixar... como o Rafa vai dar o exemplo desse tema, eu não vou ler ele, tá? E daí esportes. Então tem lá o objetivo de aprendizagem, conteúdo específico, qualquer esporte de invasão territorial. No caso a gente sugeriu o basquete. Por quê? A gente precisa escolher um para que a gente possa produzir o material, né? Então a gente faz sequência didática, material de apoio, a gente faz a partir de um conteúdo. Mas o professor ele tem essa liberdade de escolha do conteúdo específico. Então, qual seria o critério para o primeiro trimestre do 5º ano? Diferencia jogos de esporte, identifica elementos comuns de esporte de invasão territorial, compreende a importância do respeito ao oponente no esporte, utiliza estratégias individuais e coletivas ao praticar esporte, participa com a autonomia do jogo do basquetebol, no caso, se for outro, só trocar, observando as regras e respeitando a coletiva dos colegas. Então, a gente criou, do 1º ao 5º ano, esses quadros com objetivos de aprendizagem e os critérios. E aí, tem também os encaminhamentos metodológicos. Aqui ele está em código, porque embaixo vai ter uma outra tabelinha para registro, né? O que é um encaminhamento metodológico? Tem um link ali na última coluna que leva o professor para os encaminhamentos metodológicos, onde eu escrevi assim: esse tema pode começar a ser discutido assim. Então tem referência de vídeo, tem referência de livro, tem referência de site, e tem daí como que ele poderia abordar cada tema deles, né, nos encaminhamentos metodológicos. E a gente criou esse quadro que é para o professor ir registrando, porque assim, quando a gente olha o planejamento, tem lá, de que maneira que você avalia. Aí tem muito por observação. Ok, mas aí a gente precisa criar algo que você consiga registrar essa sua observação, né? Então, foi pensando nisso. E aí os 3 conceitos que a gente utiliza: apropriou quando o estudante alcançou totalmente o critério, parcialmente quando ele alcançou em partes o critério, e daí nesse caso, lá no parecer precisa estar descrito o que foi feito, quais medidas tomadas. E não apropriou quando o estudante não se apropriou do conhecimento, não alcançou o critério. Nesse caso, tem que ter quais metodologias foram usadas e quais outras aprendizagens não relacionadas ao critério pode ter sido apropriada pelo estudante. Porque, às vezes, ele não alcançou o critério, mas ele aprendeu, né, outra coisa. Em que fase que a gente
está agora? Estamos com o projeto de extensão, estamos discutindo os critérios para o segundo e terceiro trimestre, discussão também da elaboração dos instrumentos. Então, que instrumento vai me responder essas perguntas? Como que eu vou saber se o estudante identifica isso, isso e isso? Então, estamos discutindo esses instrumentos. Construção de orientação para implementação em 2024 ou 2025, porque a gente está vendo que talvez a gente precise discutir mais ainda sobre isso. E a utilização do material, esse que eu mostrei para vocês, está disponível para os professores desde o começo do ano, eles já estão utilizando, e os professores do projeto piloto já estão trabalhando em cima desses critérios, então eles já têm até um feedback do que está funcionando, do que não está, né? E o Rafa vai trazer para a gente um exemplo de como que está sendo essa implementação. Vou levantar. Então, gente, como a Priscila falou, o projeto está em processo. Tá? Pela temática lá, quando você lê construindo procedimentos, você acha que a gente vai trazer uma série de procedimentos que a gente pode fazer na escola. Então, a gente está em discussão, eu vou trazer uma sugestão do que eu fiz, uma turma de 5º ano, uma sequência didática, com o tema sobre saúde, gasto energético, atividade física e saúde. Tá? Quem assistiu a comunicação oral ontem já tem mais ou menos uma ideia do que é, tá? A temática aí das crianças. Então a gente tem lá a Diretriz Curricular Municipal da Educação Física. Ela está no nosso, a Priscila já falou, no nosso currículo tem 3 núcleos de concentração. Tá? No Estado, para quem é professor do Estado, tem lá 6 unidades temáticas que a gente segue da BNCC, do Referencial Curricular, do Currículo da Rede Estadual Paranaense, que tem as 6 que são as práticas corporais. No município tem o núcleo de concentração, cultura corporal de movimento e a saúde, cultura corporal de movimento e a corporeidade. Corporeidade seria mais habilidades motoras, capacidades físicas, e a saúde, aspectos relacionados à saúde. Então, lá para o 5º ano, tem na unidade temática aspectos relacionados à saúde. Quais seriam os objetos de conhecimento? Composição corporal, cuidados com o corpo, exercício físico, saúde e qualidade de vida e noções dos fatores de risco à saúde. E ao longo dos outros anos, aí, desde a educação infantil, P5, ensino fundamental, a gente tem tratado, quando é esse assunto, dos hábitos posturais, dos hábitos higiênicos, dos hábitos alimentares, tá? No sentido de trazer uma reflexão, uma compreensão, um ensino. Tá? Não é só a parte do movimentar-se, não estamos negando movimentar-se, mas a Priscila leu agora há pouco, eu anotei aqui, os descritores lá do SAEB têm os eixos cognitivos, do reconhecer, analisar e avaliar. Então, será que a gente está conseguindo atender o reconhecer, o analisar e avaliar em nossas aulas? Tá? Óbvio, depois a gente abre para discussão aí. Então, e aí a gente ainda tem a Semana do Movimento da Saúde 2 vezes por ano para fazer a aferição antropométrica e fazer esse registro desses dados no sistema lá do município. Tá? Daí no 5º ano tem lá o 5 EF 0011, exercício físico, saúde, qualidade de vida, atividade física e gasto energético. Tá? Então, para o 5º ano a gente tematiza em algumas aulas, a gente estuda, a gente tenta fazer com que os alunos apreendam conhecimentos relacionados ao exercício físico, atividade física e gasto energético. Daí, para isso, foi elaborada esse ano uma sequência de 7 aulas com os alunos, usando os espaços da escola. Eu falo que eu falei até claramente para os alunos esse ano, quando foi trocado, algumas ordens foram trocadas no final do ano, o gasto energético, que é um pouco chato para um aluno do 5º ano, não é um jogo, não é um esporte, não é uma dança, é algo menos movimentar-se do que essas outras práticas corporais. Eu falava, não é meio chato, mas o professor vai vir, está lá no currículo, não sei o que, isso aqui lá. Tá? Eu tentei fazer atividades mais práticas, tentei fazer atividades mais teóricas, reflexão, ação. Tá? A gente usa esse termo talvez sendo dual, mas tentando relacionar essas dimensões aí. Tá? Então, os alunos estudaram o que é atividade física, o que é exercício físico, o que é gasto energético. Passa aí.
com base no quadro de conteúdos e objetivos de aprendizagem do município. Então, esse é para o 5º ano. Tá? Então, tem lá os objetos de conhecimento. No 11 tem exercício físico, saúde e qualidade de vida, com alguns objetivos de aprendizagem do próprio município, já que não tem nos documentos maiores as práticas corporais que estão na BNCC, no referencial. Tá? Então, identificar os níveis de atividade física e sua relação com a saúde. Daí você lembra as perguntinhas dos critérios de avaliação de cabeça? Tá no próximo, gente. Disfarça aí. Tá? Então, tem lá no próximo, que já foi elaborado desde o ano passado. Então, quais seriam os critérios de avaliação? A partir de 3 perguntas. Compreende o que é gasto energético, identifica os níveis de atividade física e relaciona a atividade física com a saúde. Tá? Então, a primeiro momento, a gente teria que atender a esses critérios de avaliação que foram elaborados. Tá? Daí eu vou explicar como foi uma sequência didática sobre esse conteúdo para a turma do 5º ano. Vai, Lindão, não passei. Ah, já passou? Eu estou perdido. O Lindão está perdido, estou olhando para baixo, estou olhando para lá. Tá? Então, aula 1, de aula em aula, tá? Rapidinho. Aula 1, exercício físico, saúde e qualidade de vida, introdução, problematização, começar a falar sobre, fazer uma avaliação diagnóstica que os alunos entendem por, tá? Atividade física, exercício físico e gasto energético. Experimentações, daí a gente tentou uma atividade mais dinâmica, um jogo, um pega-pega, e fizemos algumas variações para eles tentarem entender em relação aos jogadores. Tá? Então a gente começou com um pegador só, depois a gente colocou mais pegadores, eles tinham que correr mais para fugir. Aí, no primeiro jogo eles ficavam mais parados, então daí tentando relacionar com o gasto energético. Então onde foi gastado mais energia ou caloria na primeira situação, na segunda situação, no primeiro pega-pega, no segundo, no terceiro, a gente foi fazendo algumas modificações no jogo. Tá? Depois uma segunda aula com circuito, com experimentações de circuito, suas relações com o tema da aula, daí a gente consegue também fazer relação com a questão do português, com a questão da matemática, eles utilizaram bastante. Depois, a questão das operações matemáticas de multiplicação, porque gasto calórico e gasto energético é bastante multiplicação e soma. Tá? Na terceira aula, assistiram um vídeo sobre gasto energético na dança, foram para a biblioteca, foram para outro espaço, tá? Assistiram o vídeo e tentaram relacionar com a dança tal, gasta quantas calorias, da outro tipo de dança, outro estilo, gasta tantas, o outro gasta tantas. Tá? E analisaram o gasto energético em atividades cotidianas, domésticas, lúdicas e esportivas. Aí a gente foi para uma tabela, dificultou um pouco a vida das crianças aí. Mas depois a gente chega na tabela. Tá? Uma aula 4. Então a gente continua nessa tabela do gasto energético, explicando para eles, tematizando, interagindo a quantidade de calorias que gasta em determinada atividade cotidiana. Daí tinha atividade cotidiana, depois a tabela está ali. E aquela quantidade de calorias na atividade lúdica, na atividade esportiva. Se o fulano faz 10 minutos dessa atividade, 100 que está por minuto, qual é a conta, qual é o resultado? Tá? Daí eles foram fazendo essas inferências ao decorrer do tempo aí. A aula 5, calculando o gasto energético nas atividades realizadas no dia anterior e o gasto total, levar uma atividade para casa, com algumas situações que eles tinham que pintar, as atividades que eles fizeram durante o dia. Depois a gente analisou, colocou as calorias de cada atividade, quantos minutos que eles fizeram. Tá? Aula 6, aula 7, foi com base num jogo que foi inventado lá, um jogo de caça ao tesouro, com alguns problemas que eles encontravam nos espaços da escola. Daí, como eu tenho os piridianos, para mim me ajudou bastante, porque daí cada um ficou com uma equipe, o Dejair ficou com uma, a Hilary ficou com outro, o Luiz ficou com outro e eu fiquei com outro. A gente fez 4 equipes e daí a gente tentava mediar, porque às vezes ficava muito difícil eles lerem, entenderem qual que era a pergunta, que conta que tinha que fazer. Eles levaram a calculadora, levaram o celular. Depois vai ter algumas fotinhas aí para ilustrar. Tá dando para ver? Mais ou menos, né? Tá ruim? Tá em espanhol, tá? Algumas...
Para piorar para espanhol. Algumas expressões os alunos... Ó, na parte da risada. Priscila, por favor. Gente, mas é fácil, os alunos do quinto ano era uma ou outra expressão que era mais difícil para eles traduzirem e eu ajudei a traduzir. Tá? Daí tem lá, atividades cotidianas, em negrito, atividades domésticas, atividades lúdicas, atividades esportivas. Na tabela original. É que eu fico assim? Eu não gosto desse negócio aqui. Tá. Atividades cotidianas, ok? Vocês querem que eu leia em espanhol? Vocês estão organizados aqui? Atividades domésticas, atividades lúdicas e atividades deportivas ou esportivas. Daí tinha uma questão de vírgula aqui que foi eliminada para facilitar a vida das crianças do quinto ano. Então a gente fez uma adaptação para os estudantes do quinto ano. Então, por exemplo, dormir gasta 0,00 calorias por quilo por minuto. Eu tirei esse quilo também. Então as crianças lá do quinto ano tinham que entender que dormir gasta 2 calorias por minuto. Daí eu vinha com as perguntas. Se você dorme 10 minutos, tira uma siesta de 20 minutos, quanto é que você gasta? Tá? Daí eles faziam as contas. Ok? Passa aí. Daí aqui tem algumas fotos, tá? Então aqui é uma atividade... Aqui é uma atividade de circuito, que os pibidianos me ajudaram a planejar essa atividade. Aqui teve uma discussão em relação à língua portuguesa, foi até interessante. Eles participavam das estações, das estafetas, chegava lá, estava escrito exercício físico, só que não estava escrito, estava em estilo de forca, então estava faltando letras. Daí a criança ia individualmente, chegava lá, colocava a letra errada. A outra ia individualmente, chegava lá, colocava a letra errada. Ou erro de português, ou lugar errado. E a gente fez uma discussão coletiva. A primeira turma a gente acabou deixando, porque tem 2 quintos anos. E a segunda turma eu falei, não, pode parar, vem todo mundo aqui. Daí a gente acabou fazendo uma discussão a respeito da palavra exercício físico, o jeito que escreve mesmo. Tá? Que é com X, quais são as palavras que estão faltando. Eles discutiram coletivamente, depois voltaram na atividade, daí a gente fez a atividade, chegava aqui, daí individualmente completava com a palavra, sempre que estiver, eles conversaram antes. Ô, mãe da Helene, passa aí. Tá? Aqui tinha, eu passei um vídeo, a dança realmente ajuda a emagrecer. Daí eles assistiram esse vídeo na biblioteca da escola e fizeram uma atividade de registro. Então, diversos estilos de dança gastam tantas calorias por minuto. Tá? Vai lá. Deixa aí. A camiseta, gente. O jogo do caça ao tesouro do gasto energético. Tá? Então foi a fase aí mais para o final das aulas. Então eles tinham estudado sobre gasto energético, atividade física, exercício físico, tinham escrito no caderno, depois tem um caderno ali para vocês darem uma olhada, não sei se ficou muito bom aqui para visualizar. Tá? E daí no final o jogo do caça ao tesouro do gasto energético. Então na escola foram distribuídos alguns saquinhos, dentro dos saquinhos tinham alguns problemas que os alunos em equipe tinham que entender o problema primeiro, depois tentar fazer a conta. Eles levaram a tabelinha junto, trouxeram o calculador para a escola, o celular. Cada equipe tinha um pibidiano junto para monitorar, para ajudar, para orientar. Tá? Sozinhos talvez eles não tinham conseguido. Daí aqui tem os diversos ambientes da escola, aqui atrás da escola, aqui perto do estacionamento, na entrada. Daqui é o aluno com a calculadora, aqui perto do portão, a escola está em reforma, tá? Portão lá, e aqui também outro espaço. Daí aqui tem o resultado do jogo, tá? Então foi elaborada uma tabelinha, um quadro, que eles colocavam lá as respostas. Então quantas calorias gastou no problema 1, no problema 2, até o 6. Tá? E depois a gente corrigiu com eles.
Tá? Então, corrigir o resultado disso. Isso poderia ser um instrumento avaliativo? Isso poderia ser um instrumento avaliativo. Tá? E aqui tem um close aqui um pouquinho maior para vocês verem melhor. Tá? Então, essa equipe teve lá 1, 2, 3, 4, 5 acertos, 1 erro. Tá? Mas isso a gente mediou, porque por eles talvez a atividade teria sido muito difícil, se não tivesse mediação durante ela. E daí aqui tem o caderninho de uma aluna, tá? Então desde o começo do ano, que é a educação física com a resposta, os conteúdos que tem na educação física, daí algumas figuras que eles tinham que apontar, qual era o conteúdo específico, qual era a unidade temática ou objeto de conhecimento. Daí a gente foi fazendo junto. Então aqui seria ginástica, exercício de ginástica, ou flexibilidade, ou força. Tá? Então aqui eu deixei mesmo na discussão, e com base na discussão a gente foi definindo. Basquete não tem como fugir do basquete. Tá? Que jogo que é esse, gente? Joaquim Pô, pedra, papel, tesoura. O que é isso daqui? Uma pirâmide humana, que tem a ver com qual unidade temática? Ginástica, ou ginástica geral como objeto de conhecimento. Tá? Dança, break, e prática corporal de aventura, skate. E aqui está bem apagado, bem escuro na verdade, uma ukulele como uma luta ou uma dança. Tá? Daí que uma vez daí eles saíram, uma vez também para jogar um vôlei, jogar um futebol, daí eles calcularam quantas calorias eles gastaram naquela quantidade de minutos. Aqui é aquela atividade que eles fizeram na biblioteca, com algumas traduções do espanhol para o português que a gente fez junto. E aqui qual atividade que você gasta mais calorias e menos calorias em relação àquela classificação de atividade cotidiana, esportiva, lúdica e doméstica. Aqui essa eles levaram para casa para tentar calcular depois quantas calorias eles gastaram durante o dia. Ele foi aqui em forma de desenho. Então, uma cama, eu peguei lá aquela tabela, procurei desenhos e formulei uma atividade com base em desenho. Depois eles coloriram, colocaram a quantidade de calorias e depois calculou as pintadas e depois fez uma soma. Tá? Então, mais ou menos essa atividade, o gasto calórico total naquele dia. E aqui, do outro lado, aqueles problemas que eles encontraram na escola, escondidos, foi levado o papel, eles recortaram e a gente resolveu todo mundo junto na turma, tá? Para discutir sobre. Então aqui tem, só que no jogo foi 6 problemas, no papel foi 8 problemas, e daí eu tinha 10, mas fui diminuindo, achei muita situação para eles resolverem. Tá? Então tem aqui os problemas com as contas, com a resposta, da questão 1 à questão 8. Daí as outras páginas do caderno. E aqui na verdade a gente começou um Joaquim Pô depois do gasto energético lá, com 5 símbolos. Eles estudaram lá pedra, papel, tesoura, esporte, lagarto. Não sei se vocês conhecem essa versão. Aí já fiz uma atividade lá, quem ganha de quem, eles completaram lá, mas essa nem era a intenção de mostrar isso aqui não. Acho que acabou, né? Acabou. Daí, gente, esse QR Code, depois quem quiser acessar, é o Padlet da Educação Física da Rede Municipal. E daí tem esses quadros que a gente falou, tem do 1º ao 5º, tem o texto da nossa diretriz também, alguns materiais que a gente usa aqui. Eu sei que tem gente, né, de outras cidades, se quiser dar uma olhada lá, talvez, né, usar como material de apoio. E os nossos contatos, a gente agradece. É isso, né? Muito obrigada. Rafael e Priscila, nós agradecemos a fala de vocês e nós abrimos agora então para as questões, gente. Eu vou pedir quem tiver pergunta, né, que venha até aqui à frente, se apresente dizendo o seu nome e coloque a questão para que o Rafael e a Priscila possam responder. Tá bom? Você vai responder depois, você faz uma boa coração. Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda. Eu sou a Amanda. Tudo bem, pessoal? Boa noite.
Eu sou estudante do primeiro ano de licenciatura e a pergunta pode parecer besta, mas eu realmente não sei. E eu perguntei também para os primeiroanistas ali, eles também não sabiam. O que é o projeto piloto? E a segunda pergunta é, eu também sou pibidiana e não sei se nas escolas municipais tem a prova Paraná, mas também a arte e a educação física, elas não estão dentro dos critérios avaliativos ali. E daí, tipo, como isso se dá também, né? Que eu também não sei. Obrigada. Legal. Desculpa, o projeto piloto é a implementação desses procedimentos de avaliação na rede para a educação física, que não tinha. Então, a gente criou esses critérios e a partir deles os professores vão avaliar. E aí tem um grupo que vai fazer, no 4º e no 5º ano, que antes a gente não tinha, o parecer descritivo, como documento de comunicação da aprendizagem para os pais. E tem um grupo que vai fazer a nota. Então, esse projeto piloto foi dividido em 2 grupos. O grupo de professores que vai trabalhar com o parecer descritivo no 4º e 5º, já que já fazem do 1º ao 3º, e o grupo B que vai fazer a nota, vai registrar com nota a aprendizagem. Então, o projeto é para que a gente consiga implementar, discutir e melhorar para que isso se transforme numa orientação dentro da instrução normativa para a rede toda. Então, antes de ir essa orientação para a rede toda, a gente está testando. Então, seria isso. A outra pergunta, a prova Paraná também não tem, educação física. Não tem nas duas, a prova Paraná. Isso. E é assim, uma cadeia, porque a hora que tiver na prova Brasil, né, que é a do SAEB, aí provavelmente a Paraná também tem, porque foi assim com a componente de ciências, história e geografia, né? Então, a gente não tem ainda esses dois, nem arte, nem educação física, e assim, né, não que seja bom ter, mas a gente não tem. Então, mais ou menos. Foi você, juntamente com o grupo, que sistematizou essa ideia de avaliação? Isso. Vai. Não, projeto piloto, desculpa, você usou o termo, mas você explicou o que era, mas acho que para eles não ficou muito claro. É um pequeno grupo de pessoas que desejavam estudar um pouco mais sobre a avaliação. Esse grupo está estudando e dar-se o nome de projeto piloto para esse pequeno grupo. A rede tem 250 professores, são 250 professores de educação física. E esse pequeno grupo, os 20 professores. E agora a universidade vai entrar com esse projeto de extensão com este pequeno grupo. Então vai continuar sendo um projeto piloto. E aí depois, no momento de avaliar o que nós fizemos anteriormente, esse pequeno grupo, e depois o projeto de extensão, aí vai para a rede toda, para os 250, 210 professores. Daí você vai entrar também, professor? Nós já estamos. Tá com o medo. Você, a professora está entrando. É um grupo teste. Por isso que chama de projeto piloto. O piloto é que iniciativa, coordena, e aí nós vamos verificando que funciona ou não. E é evidente que isso vai levar anos, né? A gente tem uma meta para fazer, para colocar, porque precisa ser feito. No entanto, isso vai e volta depois por vários anos de aplicação. Que é assim que tem que ser. É um experimento. Obrigada. Boa noite, meu nome é Joyce. A minha pergunta é, nesse projeto piloto, né, os estudos que vocês estão fazendo depois, se vocês já têm uma noção de como será expandido isso para todos os profissionais da rede, né, então todos os professores, qual que é a intenção, como fazer isso, se existe, por exemplo, na carga horária, momento mesmo, tempo, mais técnico mesmo, eu gostaria de saber. E como pretende abranger a todos.
e se nesse projeto, quais foram os instrumentos que surgiram, né? Pensando na educação física, além da observação, quais são esses outros instrumentos que estão sendo sugeridos e também qual referencial vocês têm utilizado de avaliação. Só para entender um pouquinho. Obrigada. Os instrumentos são sempre os mesmos. A gente não está criando um instrumento. Então, a gente vai partir dos instrumentos que já existem, né? Então, seminários, mapa conceitual, tem um professor lá no grupo de estudos que fez história em quadrinhos. Então, a gente está pensando em como adaptar esses instrumentos, né? Porque eles podem ser usados por qualquer componente curricular. Como adaptar esses instrumentos na avaliação de educação física. A sua outra pergunta foi em relação a como que a gente pretende sistematizar isso para toda a rede. Depois que a gente pretendemos, a gente tem pretensão de que a gente consiga elaborar um documento com todas as orientações, todos os critérios de avaliação, todos os exemplos de instrumento, e que isso seja enviado para os professores no final do ano anterior, junto com todos os documentos de orientação, que também tenha a alteração do texto da instrução normativa, porque se isso ficar aprovado, né, entre nós, que é um coletivo com representantes da Secretaria de Educação, representantes de professores, representantes da universidade, então tem, né, legitimidade para acontecer, então vai nesse documento de orientação, muda a instrução normativa, então a gente vai ter que formatar uma formação continuada específica para isso. Então, todo esse processo que a gente estudou vai ter que ser expandido para toda a rede. E a gente utiliza a concepção de avaliação da teoria histórico-cultural, que a rede se apoia. Eu vou perguntar então, Rafael. Não, é que a gente vai... Fala aqui, Ronaldo. Sou o Ronaldo, não é só você que fica angustiado também, a gente fica também, muito. Porque a avaliação desde que eu estudei, na pós, enfim, é uma discussão muito grande. Estou fazendo parte desse grupo mais ou menos, porque aí eu estava pensando, Rafael, a dificuldade que nós temos para acompanhar, para entender, nós adultos, eu não dou conta. Eu vejo quando vocês, professores, falam do o esforço que é para conseguir dar conta das coisas. Então, quando eu vejo nessa avaliação, por exemplo, a tua aula, eu lembro da palestra de ontem, não tem como relacionar, professor César, do caminho suave, né? Ele falou, puxa, mas o caminho suave, por que o seu caminho suave deu certo? Era tempo diferente, modo diferente, vida diferente. Então, é que eu penso na prefeitura, que nós vamos ter, que bom que agora a UEL, com esse projeto de extensão, porque isso é um processo que vai ser muito médio, longo prazo, com muito tempo. Você está entendendo? Porque ele vai depender da realidade de cada escola. Falar de gasto energético, talvez numa comunidade, numa escola que nem se alimenta. Você está entendendo qual que é a minha angústia, como vai ser pensar? É louvável, é bacana demais, é importante, mas como que vai ser esse pensamento? Que sistematizar da ideia de que ter obrigatoriedade, todo mundo vai ter que fazer, tudo vai ter que acontecer. Mas como que vai ser esse processo para que a gente entenda em que momento avaliar, como avaliar, e talvez naquele momento a criança não se apropriou, e talvez que não seja algo puxa, que o pai, meu filho tirou uma nota baixa, é burro, não sabe nada. Então esse processo, ele ganha muita força, poder, mas deixa a gente angustiado também. Então, que momento você vai passar isso para a prefeitura? Tem prazo ou dá para a gente levar com tranquilidade para que a gente... Porque, veja bem, pandemia, pós-pandemia, começar do zero. Acho que todos nós aqui da rede, eu comecei do zero. E era incrível. Aluno de terceiro ano falou, nossa, mas não se apropria disso? Então, vou ter que voltar lá para trás. Então, o tempo para nós vai ser algo muito importante. Essa é a minha fala. Obrigada pela pergunta, Ronaldo. Você tocou num ponto que é muito caro para nós, que é a realidade de cada criança mesmo, né? Então, a gente não pretende, é por isso que a gente chamou os professores para discussão. Lá da secretaria, não tem como a gente enxergar tão de perto cada realidade. Por isso que tem os representantes. Cada professor vai trazer essas ideias para a gente. Conseguir pensar como que eu vou chegar lá na Zona Norte, como que eu vou chegar lá na Zona Sul, como que eu vou chegar... A gente vai ter que fazer uma adequação, dependendo, né,
da situação. E lembra que eu falei da condição do estudante? Isso é muito importante. Vale para a alfabetização, mas vale para a inclusão, vale para a situação de vulnerabilidade. A condição do estudante tem que ser um ponto de partida também desses critérios, e isso a gente tem discutido já no grupo, né? Então isso não vai ser, a gente não pretende fechar os olhos para isso. Quanto ao tempo, a gente começou um movimento, a gente precisava começar esse movimento. Não dava mais para a gente entregar um boletim para o pai com risquinho, entende? Então a gente começou um movimento. Ninguém está cobrando a gente, nós estamos nos cobrando. Então é um movimento dos professores de educação física. Então isso não está sendo assim, de repente a secretaria pensou que vai ter. Não, isso partiu do grupo, está sendo pensado pelo grupo, e quando for implementado, vai ter a participação do grupo, vai ser com doses homeopáticas, vai ser com muita formação e muito debate, com certeza. Até que se transforme numa orientação obrigatória, porque isso não tem como, a gente está num sistema. Algumas coisas a gente consegue ter flexibilidade, outras não. Até que se chegue a isso, a gente está abrindo para o debate, é isso. Inclusive hoje a gente trouxe aqui, pensando exatamente isso, de que forma, com quais ideias a gente vai sair daqui hoje. Então isso vai tornando o projeto mais interessante para nós. Tem mais gente? Boa noite a todos. Foi citado sobre a introdução da educação física como avaliação na Prova Brasil, é isso? E consequentemente no IDEB. Eu não me recordo o nome do professor que citou a questão política ontem, né? E a professora falou sobre essa questão de que, por exemplo, a língua portuguesa na quarta-feira, bonitinha, e a educação física nas duas últimas. E aí, eu assisti uma aula onde a outra, não me recordo o nome da outra professora, Carolina, que a professora também estava presente, né, nessa questão do respeito, da força política, né? Vocês acreditam que essa introdução, através dessa introdução, ela é um pequeno passo para que nós tenhamos mais força política dentro de uma unidade escolar? Falando da educação básica, tá? Ou é indiferente? Ou ainda estamos muito longe disso? Eu acho assim, que é um período histórico. Eu acho que a Priscila falou que assim, a gente já estava incomodado há certo tempo, é um problema pedagógico da educação física, a gente não ter avaliação para os pequenos do ponto de vista formal. Então eu acho assim, alguns já estão no patamar de questionar a nota, a gente não chegou nem na nota ainda. Então eu acho assim que culturalmente falando tem que ter uma nota no lugar do risquinho, tem que ter um registro de avaliação, tem que ter o parecer, a mãe e o pai se espera, a comunidade espera. Então eu acho que do ponto de vista social, cultural é importante, do ponto de vista político eu não sei se a gente consegue avançar. Você responde essa, linda? Olha, é um paradoxo moral para mim, porque a avaliação externa, ela tem todos tudo que a gente pensa sobre ela. Por outro lado, a gente, na escola, eu escuto muito os professores falarem dessa falta de legitimidade, dessa falta de espaço, que muitas vezes aparenta decorrer, de não ter nota, de não estar no boletim, de não reprovar, de não... Então, assim, já que não vou ter que... Isso não vai influenciar na minha nota do IDEB, eu preciso correr aqui com português e matemática porque influencia. Então, se a gente for pensar em tudo que ocorre oculto na escola, com certeza isso influencia, mas eu não sei se dá conta de reparar, entendeu? Talvez seja um dos
um dos fatores. Eu acredito que um professor que se posicione dentro da escola, que tenha a sua aula, né, com argumentos, de acordo com o que ele acredita, eu acredito também que soma talvez até mais força do que uma avaliação externa, né? Então, penso, não que não tenha, eu entendo que você fala e eu escuto isso dos meus colegas, se a gente perguntar aqui, né? Acredito que todos vão concordar. Eu acredito sim que soma força, mas não dá conta de tudo, né? Precisa ter também esse profissional, esse professor que mostra para a comunidade, para a escola, o que é educação física, o que é uma aula de educação física, o que de fato a gente ensina e qual a nossa importância lá, né? Próximo, gente. Fernanda? Já fica aqui pertinho com o Rafael. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda, sou professora da rede municipal, aqui de Londrina e também do estado, companheira de trabalho de vocês, né? Parabéns, gente. Quando o Rafael estava falando da avaliação que ele fez com o conteúdo de gasto energético, em vários momentos, Rafa, você falou assim que percebeu uma certa dificuldade das crianças. Bom dia, amigos do Esporte em Debate. Eu, Ronaldo Shampoo, contando a história. CONPEF, 11º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar, 6º Congresso Nacional de Formação de Professores de Educação Física. Hoje aqui mais um evento e vamos fazer aqui aquela palhinha, aquela conversa para a gente entender o Congresso, a sua importância e quem participa do Congresso. Bom dia. Bom dia. Você é o? Juan, legal. Fala um pouquinho para nós aí dessa exposição, Juan. Então, o Congresso, né, já é o 6º Congresso, 11º Congresso, né, do CONPEF. Uma oportunidade muito grande aí para os professores da área, né, os estudantes da universidade, para estar aprendendo, né, e usando como base elementar esse grande base de conteúdos, né, que o nosso centro de educação física, né, está trazendo aqui para a universidade. Legal. Programa de resistência pedagógica em educação física e os desafios da formação docente. Um foco no conteúdo do esporte. Rapaz, esse tema esporte aí. Cara, é polêmico, né? A criançada gosta, né? Esporte, independente da idade, sempre vai estar na vida de todo mundo, né? Então, trazer isso na escola desde cedo, né? É uma coisa bem importante. A gente teve a oportunidade, a gente está aplicando uma das modalidades, né? A luta greco-romana na escola da aplicação da UEL, né, no centro de Londrina, e foi bem interessante, né, a criançada lá aceitou bastante, teve uma aceitação bacana, e foi muito gratificante para nós, né, que está em processo de formação, aprender com eles também, né, ensinar e aprender com eles, foi bem bacana. Luta greco-romana, que eu entendo, é lógico, é uma arte muito difundida lá fora, na Europa e nos outros países, né? Verdade. Principalmente nos Estados Unidos, né? A gente vê bastante os americanos, né? Os estudantes americanos praticando essa modalidade, mas a modalidade está vindo em peso agora, né? Tá vindo bastante forte. Então é bacana que os alunos já estejam cientes, né? E estejam aplicados nessa modalidade. Legal, brigadão. Vai estar depois nos anais do CONPEF, vai estar todo o trabalho, né? Vai estar lá, lá, acho que já está presente. Sim. Valeu, brigadão. Então, todo o sentido e significado da letra da música que pudesse auxiliar, né, eles a pensar sobre que movimentação traria o significado para aquela dança. Né? E aí, eles, nesse processo de 8 aulas, um dos momentos, eles assistiram um documentário que eu apresentei para eles, que falava toda a movimentação do coração, das células do corpo, também no intuito de auxiliar eles pensarem como que isso poderia ser externalizado. Então eles pensaram sobre o movimento interno que existe no corpo e como isso seria exteriorizado na coreografia. E aí, o que eu fiz? Dividi inicialmente em pequenos grupos, tá? Esses grupos eles iam elaborando a movimentação,
Foi feito também uma movimentação com um elemento, então eles trabalharam com tecido, então eles pensaram sem elemento como elemento, né? E aí depois isso era apresentado para o grupo, eu também filmava, então tanto a filmagem do que eles faziam, que os próprios alunos faziam, quanto que eles assistiam os colegas, iam norteando a coreografia que eles foram elaborando, com a minha mediação. E aí, no final do processo, então, eles fizeram toda a coreografia. Nossa, parabéns. E quando vem para Londrina esses projetos aí, Rafael? Então, vamos ver. Essa é uma experiência que eu falo assim, ela foi possível porque a escola onde eu estou, a gestão onde eu estou, conhece meu trabalho e permite o desenvolvimento de um trabalho como esse. Né? A gente sabe que, por exemplo, eu estou em sala de aula, mas tem algumas experiências, principalmente a experiência interdisciplinar, a gente precisa com que o nosso parceiro esteja envolvido e disposto a participar desse processo. Bacana. Então, vou fazer um compromisso, pedir um compromisso com você. Quando for fazer o evento, ou se a gente puder ir lá filmar, ou se você passar a filmagem pra gente passar esse trabalho teu. Vai ser muito bacana divulgar no Esporte Debate, porque a dança é um elemento fundamental na nossa cultura, na nossa vida. E um trabalho desse é grandioso. Isso é exemplo para que nós, professores de educação física, possamos fazer. Então, dia 2 de junho agora, então vai ter o nosso 4º festival. Então, ele vai acontecer na escola em que eu atuo, mas estão envolvidas mais escolas. Então, nós temos mais 8 colegas envolvidos nesse processo que vão se apresentar também. Os alunos vão se apresentar. Parabéns, Rafael. Olha, tá feito o convite. Obrigado, parabéns. É isso aí. Mais um trabalho sendo exposto, que maravilha, né? Pulso, uma experiência interdisciplinar de dança. E tomara que venha para Londrina. Dia, se apresente, por favor, fala um pouquinho do seu trabalho. Bom dia, eu sou a Deise, sou da Universidade Estadual de Maringá. Estou apresentando aqui o trabalho em parceria com as professoras Camila, Suelen, Verônica, Amélia e a nossa orientadora, a professora Ieda Grimaldi. O nosso trabalho é sobre as reflexões sobre conteúdos do estágio supervisionado em cursos de licenciatura em Educação Física no Paraná. Então foi um trabalho que ele foi realizado de forma documental, com uma coleta documental, e nós buscamos abranger instituições tanto públicas quanto privadas para entender como que as disciplinas de estágio elas têm se organizado, claro que a partir dos documentos, né, uma limitação do estudo, mas a princípio como a gente queria abranger públicas e privadas, entendemos que esse seria o meio mais viável para a gente alcançar o maior número de instituições. Então, das instituições do Paraná que cederam os seus documentos ou que os tinham de forma pública para acesso, participaram do trabalho 8 instituições e nós fizemos então a partir da metodologia uma análise de conteúdo em função das diferentes nomenclaturas, enfim, das formas diferentes como os conteúdos aparecem nas ementas, mas com significados similares, né? Então nós apresentamos as aproximações e os distanciamentos entre as disciplinas a partir da análise desses documentos, apresentando então em forma de categorias, né? Categorias de análise. Então, em relação às aproximações encontradas entre as instituições, nós identificamos que os conteúdos de planejamento, observação, participação e direção ou regência no processo de ensino e aprendizagem da escola se apresentaram como o foco das disciplinas de estágio curricular supervisionado. Então, entendendo essa relação direta com a inserção do aluno na escola, com as fases de observação, de participação e de regência, fazendo essa ação mesmo dentro da escola, né? Nessa experiência do professor. Também os assuntos relacionados à fundamentação legal e à regulamentação do estágio curricular supervisionado também se mantiveram presentes em todas as instituições, variaram com as nomenclaturas, mas na análise entraram na mesma categoria. Apesar também de diferentes nomenclaturas, nós também identificamos que a elaboração da famosa pasta de estágio, elas também se destacaram como uma aproximação, então em todos os cursos se verificou a necessidade de fazer esse relatório final do estágio, de entregar com os planos de aula, os planejamentos, que é uma necessidade mediante a realidade que o futuro professor vai encontrar na escola também.
os conteúdos sobre as concepções e tendências pedagógicas da educação e da educação física também se fizeram presentes nas emendas, nos documentos das disciplinas. E, por fim, a presença da elaboração de propostas de intervenções ou de projetos como uma forma de resolver problemas identificados na experiência do estágio também foram identificadas como aproximações entre as instituições. Então, o aluno, a partir daquele problema que ele traz da sala de aula, né, das dificuldades encontradas, então, propor ali ações, projetos, para tentar, então, mudar essa realidade a partir de pesquisação. Em relação aos distanciamentos, nós identificamos que a análise, apresentação e discussão das experiências vivenciadas no campo de estágio, elas acabaram aparecendo de uma forma secundária, ficando em segundo plano, né, em relação aos documentos estudados. Então, dando uma ideia de descompensamento em relação aos documentos, então mais foco no estudo dos documentos e das regulamentações do estágio, em detrimento dessa questão da discussão das experiências vividas, o conhecimento do sistema educacional, da estrutura e da organização das instituições de ensino, contemplando assuntos de outras disciplinas curriculares. Então a gente vê que foge da especificidade do estágio, conteúdos poderiam estar em outras disciplinas, né, e não ocupando ali então esse espaço, vamos dizer, significativo. A observação das instituições de ensino de alunos com necessidades educativas especiais, então alunos deficientes, ou agora estão também os transtornos, autismo, né, enfim, todo esse aspecto voltado para populações especiais, eles também apareceram de forma muito enfraquecida nos documentos. A gente vê como uma fragilidade mediante a necessidade dessa realidade, né? E por fim, a relação entre teoria e prática também foi identificada como um distanciamento. A gente concluiu que essas instituições pesquisadas, elas apresentaram avanços e retrocessos. Na verdade, a gente entende mais como paralisações, como inércias, né? Mas que sim apresentaram avanços em relação ao que foi proposto pelas resoluções que orientavam essas instituições no momento da coleta, que eram as resoluções CNE 01 e 02 de 2002. Então, essa coleta ela foi realizada ainda antes da mudança dos currículos, né? Então, por isso que nós temos ainda essas resoluções. Legal, parabéns, porque é um trabalho interessante pelo privado e o público, para a gente ter uma ideia e uns parâmetros. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Sou o Eric, sou estudante aqui do curso de Educação Física da UEL, estou no 3º ano. Esse é um projeto de extensão de uma professora que ela trabalha com os estudantes indígenas do curso. Eu sou estudante indígena, Guarani, aqui do norte do Paraná. E aí ela surgiu a ideia de trabalhar e pensar e quais brincadeiras dentro da minha cultura eu brinquei na minha infância, já porque eu fui lá morar e cresci até indígena. Então assim, vamos trazer essas brincadeiras, porque ela não faz parte da cultura não indígena, mas ao mesmo tempo você colocar hoje as escolas tendo a temática de jogos e brincadeiras de matriz indígena africana, a gente precisa ter esse protagonismo enquanto estudante indígena de trazer, resgatar e trabalhar isso dentro das escolas. Aonde que surge o meu projeto. Esse projeto eu resgatei 4 brincadeiras que eu brinquei e vivenciei na minha comunidade. E qual é a tua comunidade? Desculpa, qual é a tua comunidade? Guarani. Sou da etnia Guarani e minha comunidade chama Terra Indígena Pinhalzinha. Que maravilha! E aí, pra gente, enquanto indígena, é muito importante trazer essas questões, porque tanto na literatura, tanto como na prática, a cultura indígena ela sempre teve esse respaldo de não ter muito conhecimento sobre, porque foram pesquisas e histórias e resgates de pessoas não indígenas. Hoje a gente já está numa outra perspectiva, que é o estudante indígena ser o protagonismo da sua própria história. Então a gente vem, isso é maravilhoso, hein? A gente vem resgatando e trabalhando isso. O meu trabalho cai muito em cima disso, que eu trago um pouco da minha cultura dentro da universidade e eu consigo avançar nesse sentido de poder dar essas possibilidades de trabalhar na escola, de trabalhar e ter voz ativa dentro da universidade,
Para ciências políticas, essas demandas para a gente, enquanto população indígena, é extremamente importante porque a gente está vindo de uma luta, de até essa mesma questão da identidade, resgatar. E tem mais, pessoal, quem mais na universidade? Vocês têm mais? Somos em 39 estudantes aqui na universidade hoje. Maravilha. Em demais cursos. Então, maravilha. Medicina, educação física, serviço social, ciências sociais, enfermagem, odonto. Que maravilha. Esse curso a gente está aí. Olha só, isso é fantástico. Cultura indígena dos jogos e brincadeiras, um recorte para o projeto de extensão da educação física e licenciatura. A gente, na simplicidade da gente, a gente tem que aprender muito. E começa pelo avanço quando você fala a história do Brasil, que nós não fomos descobertos. São os povos originários que aqui estão, são nossos povos que estão, né? É maravilhoso a gente ter esse conhecimento e levar isso para a criança. E eles começam a entender, a participar, a prestar atenção. Muito bom o seu trabalho. Porque muitas das vezes essa questão da cultura sempre foi falada pelos não indígenas, sobre a cultura indígena. E querendo ou não, a gente não reconhece isso. Isso não faz parte da gente, porque uma coisa é você falar de uma coisa que você não tem conhecimento, outra coisa é você participar, ser presente. Você está dentro do processo, é outra história. Essa é a mudança. E quais foram esses jogos aí, só por curiosidade, quais foram esses jogos? Ó, os jogos está aqui, ó. A gente falou das brincadeiras de pega-pega, em cima da árvore. Tinha brincadeira com a chuva, que a gente trabalhou também brincadeira pela chuva, que muitas das vezes eram brincadeiras assim, que pra gente faz muito sentido e significado, e brincadeiras dentro da água, no rio, tipo lagoa, chuva, fazer cabanas Fantástico, fantástico. Eu estou na perspectiva da peteca, essa é a minha introdução. O meu primeiro passo, mas a partir da peteca eu quero avançar e estou avançando, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente pode compartilhar. Parabéns pelo teu trabalho. Ó, vou pegar seu contato depois, vou fazer um convite. A gente faz um esporte amador e, na verdade, o esporte é só um viés através do esporte a gente tem acesso a tudo, ao lazer, à cultura. E vai ser muito bacana você falar. Eu sou Antônio Geraldo, a Morgana, nós estamos com a ideia de montar um programa voltado para a educação. E você vai ser nosso convidado com certeza. Estarei presente. Obrigadão. Meu nome é Paulo Isaac, eu sou estudante do PIBID. Eu fiz o meu trabalho, o tema é o relato crítico da intervenção docente da educação física da Escola Barão do Rio Branco. Bom, eu como estudante do PIBID, eu sou um ouvinte e um agente transformador. E o meu papel ali é entender aquele meio que eu estou vivendo e também, quando eu me formar, como é que eu vou ensinar e no que eu vou me pautar. E o que eu pude observar no que eu já estou estudando e dentro da escola, o conhecimento que está sendo produzido lá, é que isso está intrinsecamente alinhado com o que eu estou estudando. Okay. Isso para a educação física, fantástico. Hoje em dia, é ótimo, porque é uma quebra de... É a quebra de paradigma. É isso que a gente tem que pautar. A professora Leise é a professora do meu PIBID, é ela que faz o meu trabalho veio perante a observar a atividade docente dela e ver que a atividade docente dela está pautada, querendo ou não, em teorias críticas, em novos mecanismos de avaliativos, em novas formas de ensinar os alunos determinados conteúdos. Então, isso daí foi algo que me deixou muito feliz e que me instigou para poder fazer o trabalho. E vendo isso, isso me inspira, porque, assim, ela não deve ter sido ensinada dessa forma. E a forma que ela deve ter aprendido a educação física deve ser uma forma antiga, retrógrada, pautada em certos paradigmas antigos. E ela vê ela ensinando, faz com que a minha atividade, quando eu me formar posteriormente, hoje em dia como estudante eu já consigo fazer isso. Já a minha atividade já consegue ser um pouquinho alinhada com essas coisas. Fantástico. Prezar outras coisas além de... esqueci a palavra. Competição, não é competição, Mas o mais importante é isso, é a universidade levando aquilo que o aluno mais precisa. A vivência, a experiência, relacionar esse conhecimento e avançar. Você está ganhando anos na sua vida, porque o estágio e o PIBID, ele dá essa condição para você. Parabéns pelo trabalho, pelo entusiasmo e continua forte. Obrigado. Valeu. Esporte em Debate aqui. Aikido, falei certo? Exatamente.
se apresente, por favor. Mestre, como que eu devo chamar? Que a gente, na ignorância do esporte, como eu devo chamá-lo na referência Sensei? Meu Deus, a gente assiste filme e não aprende nada. É por isso que tem que fazer o congresso, para aprender mais e melhor e correto. Bom dia, Sensei. Bom dia. Como que é esse trabalho? Fala para nós um pouquinho. Nós temos a AME, Aikido Dojo, está aqui nas fotografias. É uma instituição que trabalha no contraturno escolar, com crianças de 6 a 14 anos. Uau! E juntamente com isso nós temos o Aikido, que é uma arte marcial japonesa, que foi fundada por o Sensei Morie Ueshiba. Maravilha, maravilha. Bom, e nós, na história do Paraná, na história do Norte do Paraná, a influência japonesa está constante, principalmente, não em tudo, né? Eu acho que a gente tem uma experiência, uma vivência histórica maravilhosa. Que bacana esse trabalho. Ele é realizado nas escolas, como que é o trabalho? Nós temos esse projeto no Conjunto Novo Amparo, na Associação Mãos Estendidas. Legal, legal. Nós realizamos todos os dias, tem aula, e atuamos com crianças de 6 a 14 anos durante o dia, e à noite é aberto para a comunidade. Então eu tenho idosos, tenho adolescentes que treinam com a gente. Se o senhor me permite, eu vou pegar o contato com o Evandro, para que a gente possa fazer um programa especial, fazer uma coisa bem legal, fazer essa abordagem, porque além de tudo, por estar trabalhando uma comunidade que precisa muito, todos nós precisamos, mas isso socialmente é uma relevância muito grande, porque dá acessão ao esporte, uma luta, uma arte marcial, que é tão fundamental, na verdade é uma luta. Então, se o senhor me permite pegar o contato, para que a gente possa fazer um programa especial. Eu tenho uma curiosidade imensa, como professor, a gente precisa aprender mais, aprender bem, porque é isso, as artes, ela é um eixo, né, estruturante da nossa BNCC, enfim, e a gente precisa desse conhecimento. Será um prazer recebê-los da NAAME. Vamos combinar um dia e a gente faz uma apresentação. Legal, legal. Aos alunos, mostrando como é que funciona a arte marcial. É importante que é uma arte marcial que você pode fazer dos 3 anos de idade até os 100 anos, porque ela se adequa à realidade de cada um. Okay. Ela é muito importante na prevenção de acidentes, porque nós trabalhamos com muitas quedas. O princípio dos nossos golpes sempre vai finalizar com uma queda. Então eu tenho que ficar craque na queda. Então vai prevenir acidentes na rua, e principalmente a parte filosófica da disciplina, do respeito. É isso que nós, os leigos, aqueles que estão mais distantes, ficamos no Hollywood, né, da vida, que é as artes marciais vistas de uma forma diferente. Mas quando tem essa oportunidade, isso é grandioso, né? Filosofia de vida, acima de tudo. Não tenho dúvida. E eu acho que o Aikido ele vai resgatar uma história que está sendo perdida, né? Que é a hierarquia, que é o respeito ao mais velho, o respeito às autoridades. E eu acho isso muito importante. O Aikido resgata toda essa história. Legal, Evandro, muito obrigado. Ontem ele me emocionou, eu vou deixar a apresentação que nós tivemos ontem no curso do Evandro por último, porque foi sensacional. E mais uma vez ele está num caminho bacana. Ó, Evandro, compromisso, nós vamos fazer um programa especial sobre o Aikido. Obrigado, Sensei. Obrigado.
professora! Bom dia a todos. Bom, nós estamos chegando no final desses dias que estão sendo ótimos, maravilhosos, para a gente poder mergulhar um pouquinho na educação física escolar, nas discussões que estão acontecendo agora, discussões atuais, e vendo o trabalho de vários professores, vários acadêmicos, né? Esse é um momento ímpar para todos nós. Então, sexta-feira, segunda metade da manhã e o último dia do CONPEF. Como ainda hoje nós teremos muitas coisas para fazer, vamos iniciar nossa mesa redonda. E antes de começar a mesa redonda, gostaria de solicitar para aqueles que não fizeram ainda a avaliação do evento, tem o QR Code, que vocês façam, porque isso ajuda a avaliar o evento e a pensar o próximo evento, porque sim, vai ter o CONPEF 2025, viu? Ângela e Palma, eles vão fazer 2025 junto com o Departamento de Estudos do Movimento Humano. Bom, é um prazer estar aqui coordenando essa mesa, porque eu quero chamar 3 professores que, além de serem excelentes profissionais, são meus amigos. Então, é uma mesa muito cara para mim, porque são pessoas que eu conheço o trabalho e muito bem acreditam na educação física, acreditam na escola pública. São pessoas oriundas da escola pública. Nossa mesa redonda de hoje falará sobre a temática Educação Física e a Cultura das Humanidades, experiências na educação afro-brasileira, indígena e escola de campo em assentamentos. Então, estou muito tranquila aqui. Gostaria de chamar nossa primeira convidada, a professora doutora Eliane Glória dos Reis. A professora Eliane, na capoeira, ela é identificada por Francesinha. Ela começou na capoeira aos 14, 15 anos, num grupo bem pequeno em Niterói. Ela é do Rio de Janeiro, Niterói. No início da década de 80, em 89, ela ingressou no grupo que permaneceu por quase 32 anos. Formação, doutora em Ciência do Exercício e do Esportes pela Universidade... Peraí, que eu tenho alguma coisa... do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Ciência de Atividade Física pelo Universo. Especialista em História e Cultura Popular e em História da Cultura Afro-Brasileira, Nutrição e Práticas Aquáticas. Graduada e licenciada em História, mestre em Capoeira, docente da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, autora de capítulos de livro, integrante do Grupo de Estudos de Educação Física, Esporte e Lazer de Londrina, do Nefel, participante do Grupo de Pesquisa de Estudos de Gênero da Universidade Federal Fluminense, pesquisa temática da capoeira e lutas e é fundadora do Centro Cultural Capoeira Rucunga. A professora doutora Juliana Dias Boareto. A professora Juliana é docente na Unespar, doutora e mestre em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física, UEM e UEL, na área de Práticas Sociais em Educação Física, especialização e graduação em Educação Física pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Educação Física e está como chefe de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Paraná, Unospar, campus de Paranavaí. E o professor doutor Denis Rosina. Professor Denis é doutor em Educação Física pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Educação Física e graduado pela Universidade Estadual de Maringá.
professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná, pesquisador do Grupo de Estudos Olímpicos e membro da Academia Olímpica Brasileira. Essa será, então, a nossa mesa. Obrigado, professores, por aceitarem o convite para compor essa mesa e com temáticas tão importantes e atuais. Como dinâmica da mesa, cada um dos professores terá 20 minutos para apresentar seu trabalho, para ter a sua fala, e após as 3 apresentações, nós abriremos, então, para perguntas, para começar aquele bate-papo, ok? E para darmos início, então, às falas, a gente vai convidar a professora doutora Eliane, né, como é conhecida nas rodas, a francesinha, para falar um pouquinho sobre suas experiências em uma escola do município do Rio de Janeiro, na qual ela é concursada, escola esta que é integral e que desenvolve alguns projetos em relação da cultura afro-brasileira na escola. Todos sabemos que o estudo sobre a história e cultura afro-brasileira e africana também insere no processo de luta pela superação do racismo e desigualdade. Assim, ações pedagógicas, diante da Lei nº 10.639/03, podem ser vistas como uma medida para impulsionar grandes mudanças na escola e na sociedade, fazendo, né, com que as crianças compreendam também sobre essas questões. Professora, a palavra é sua. Gratidão. Bom dia a todas e todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, professor Paulo, Morgana, primeiramente Antônio Geraldo, que me trouxe para essa universidade para conhecer, fazer parte do núcleo, professor Palma e a todos presentes. Obrigada pela presença dos companheiros nessa mesa. Vai ser um dia lindo, assim espero e desejo para todos nós. Então, vou contextualizar o meu cenário de trabalho. Sou professora do município, né, do Rio de Janeiro, trabalho na Zona Norte do Rio de Janeiro, na terceira CRE. A terceira CRE, onde eu trabalho, ela fica entre o Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Manguinhos e Jacaré, que são áreas de vulnerabilidade social. E a escola que eu trabalho é uma escola muito engajada na questão do acolhimento, das relações afetivas com as nossas crianças, nossos alunos, no caso estudantes, que eu acho melhor. E lá, por incrível que pareça, não havia nenhum projeto feito pelas professoras, pelos docentes, que abordasse a temática da história e da cultura afro-brasileira, que é uma obrigatoriedade de acordo com a LDB. Né? O artigo 26 traz essa obrigatoriedade desde 2003 e em 2008 incluiu também a importância de se trabalhar com a história e cultura afro e indígena. Então, assim, a gente tem essa obrigatoriedade dentro dos nossos currículos, em todo o Brasil. Nossa escola não conhecia capoeira até eu entrar lá. Claro que as crianças da periferia conheciam a capoeira, algumas, outras não. Então, assim, foi muito importante a gente dar esse primeiro passo. Já tem 8 anos que a gente trabalha com 3 projetos dentro dessa escola. Eu e minha companheira de trabalho, que chama Ana Amor. Ela é minha aluna da capoeira e eu sou aluna dela nessas trocas de saberes, letramento, pedagógica. Ela é da área da pedagogia. Eu sou da educação física. E a gente resolveu dar o nome Projeto Amazonas Chamou, que já era um projeto que eu trabalhava em Niterói, numa comunidade chamada do Preventório. Uma comunidade muito problemática nas questões sociais, mas muito rica em cultura. E eu fui muito bem acolhida dentro dessa comunidade. E dentro da minha escola, que é uma escola assim, que a gente sofre muito com a questão da violência. É muita violência no entorno. E se a gente tem violência no entorno, obviamente dentro do chão da escola a gente vai encontrar isso também. E como que a gente faz para minimizar essas questões? Com cultura, com educação, com amor, com muita dificuldade.
mas é um desafio diário e a gente não pode desistir, nunca. Então o projeto Amazonas, por que Amazonas? Porque é um toque do berimbau que chama para a roda. E é um toque muito específico. É um toque que ele trabalha com a capoeiragem. É aquilo que a gente tem para a gente transformar. É muito interessante o toque de Amazonas na capoeira. A Ana Lô não pôde estar aqui, mas o coração dela está aqui com a gente hoje. E o que a gente pretende? A gente pretende trabalhar com vários anos da escola, desde a educação infantil e vai passando para o primeiro ano, para o segundo ano, terceiro ano. Antigamente, esse projeto era mais voltado para o terceiro ano, porque é um ano crucial no município do Rio de Janeiro, porque lá tem aprovação automática. Então, você passa a educação infantil, vai para o primeiro ano, sabendo ou não, vai para o segundo ano, sabendo ou não, vai para o terceiro ano. Mas no terceiro ano ele começa a ser avaliado por aqueles instrumentos que vocês apresentaram ontem aqui de forma belíssima. Minha gratidão por aprender tanto com vocês. E no terceiro ano, muitos não sabem nem escrever o nome, não reconhecem as letras. Então a gente tem um projeto lá que chama Leitura em Movimento, que é o letramento com a partir das músicas da capoeira e os movimentos da capoeira. Para que isso? A gente traz esse formato para dentro do projeto Amazonas também, mas não só para o terceiro ano, mas para outros anos também da nossa escola, que vai até o 6º ano. O Fundamental 1 vai até o 5º, mas lá tem o 6º experimental que chama 6º Carioca. E nesse é uma professora só, trabalhando todas as disciplinas, exceto artes, ensino religioso, música e educação física. Mas há uma tendência que esse 6º ano experimental não continue para o ano que vem. Mas a gente precisa trabalhar o pensamento voltado para as nossas ancestralidades. O que a gente pretende? Um resgate histórico, de memória, de identidade, de raízes, de entender por que existem as favelas, por que a favela é sempre vista como um lugar de violência, de medo, de terror, mas não, é um lugar de cultura, é um lugar de saberes, de muito afeto, de muita troca. Então, a gente tem que mostrar para as nossas crianças que o que eles têm para nos ensinar também tem valia, e muita valia. Então, a gente ouve as crianças, fala sobre as nossas experiências com elas, e o que a gente pretende? Que todo mundo saia mais feliz do que quando entrou.